Passamos da tragédia natural para a tragédia política agora, né? Quadro Café com Política sem café ainda. Ô Fred, 2018 chegou e o Café com Política nada de café, né, por enquanto. Bom dia, amigo, seja bem-vindo. Vanderlei está na área. Peraí, desligou. O Fred desligou. Então, bom dia a você. Está chegando agora na televisão, gente, calma. Chegando agora. Bom dia agora a você, ao Anderson, querido Anderson, Vanderlei. E sem café. Eu estou aqui passando mal. Daqui a pouco a gente faz o café. Mas, o Anderson... Fred, você concorda com essa minha passagem da tragédia natural para a tragédia política? A tragédia política começou lá junto com a tragédia ambiental, né? Mas antes disso, rapidamente, dizer o seguinte: eu encontro com as pessoas, esse programa é interessante por isso, esse Café com Política, porque é o nosso, é aqui que a gente bota a conversa em dia, né? E algumas pessoas vêm falar, fala para mim, fica falando mal, não sei o que, eu falo mal, mas eu dou sugestão, entendeu? Eu digo pelo menos os caminhos que eu acho que devem ser seguidos e defendo. Fala mal agora, fácil, né, como é que eu vou falar bem do negócio que está mal? Agora você está na sua casa, o troço não está bom. Aí você vai tapar o olho, não, está tudo bem, não está tudo bem, né? E não está tudo bem há muito tempo. É bom que a gente registre isso, né? E o prejuízo é sempre, na grande maioria das vezes, daqueles que menos podem. Exatamente. Né? E a tragédia ambiental que a gente teve. O Marcelo, eu estava aqui no estúdio, e o Marcelo mostrou lá, através de dados técnicos, né, do ICMBio lá, como deveria estar determinada área aqui na cidade, no caso de Campo Grande, e outras que por aí tem. Aqui mesmo no Corta-Vento, o Vanderlei, que mora ali perto, ali para cima, né, onde tem o Pelezinho lá, meu amigo Pelezinho, né, que mora, é um dos pioneiros lá, mas é uma área que virou uma área de invasão, não é isso? Lá na Torre, né? Uhum. E o resultado, lá no Barroso foi a mesma coisa, tem ali uma região ali, coisa que eu vi acontecer, sem contar o passado aí. E a gente vê as consequências disso. Quando tem uma tragédia, quem paga o pato? Né? Quem paga o pato é sempre o pobre. Aquele que não tem condição de reagir. Na grande maioria, na absoluta maioria das vezes. Né? Então, mora em condições adversas, enfim. Aí vai construindo a prefeitura, que tinha que tomar providência. O prefeito tinha que determinar se ele cobre do secretário dele. O secretário... aí é um conjunto de secretários, tomar as medidas corretas, na hora de você liberar uma construção, não pode ser irregular, né? Agora, o pobre vai morar onde? Isso é a pergunta que eu faço. Então tem que ter uma solução para as duas coisas. E se esse prefeito, né, ao invés de lutar contra isso, dá título de posse? Não, aí está o erro pior. É como você está roubando, e aqui a gente viu, esse prefeito que aí está ali no calçadão, eu chamo de calçadão da fama negativa, onde tem o Anísio... Da má fama. Onde tem o Anísio, eu não estou. Isso, tem que ficar claro. Contraventou, né? Né? Não estou, ele de um lado, eu estou do outro. Não interessa o motivo, não quero nem saber. É ele, o Capitão Guimarães, o Castor, não sei o que. Mas, Fred, essa turma, calçada da fama, não é calçada fama. Da boa fama. Não interessa da fama. Mas tem a Fernanda Montenegro, por coitada, outro lado, né? Foi. Mas ali está ali. É você instituir o erro como uma coisa regular. Né? É você oficializar o erro. Oficializar o erro. E é como se estivesse na sua família, você só está vivendo de cheque especial. Né? Quem tem cheque, né? Tem gente nem conta tem. Mas já estourou sua conta, você fica com cheque especial. E aquilo fica na sua vida regularmente. Você fica pagando juros daquilo e tal. Não é isso. Você tem que estancar essa hemorragia. E aqui, você veja, o resultado, Vanderlei, dessas... da consequência. O Jorge Mário aproveitou a tragédia para fazer mais lambança, mais... um homem mau, esse Jorge Mário, entendeu? É um coração, é mentiroso, né? Então roubou aí, foi expulso da prefeitura, saiu da cidade, entendeu? Eu não estou aqui, ninguém é santo nessa história, né? Ninguém é santo nessa história.
defeito, todo mundo tem. Você que nem. Mas a gente busca as melhores soluções, as mais consensuais, né? E escolhemos um lado. E aí você veja, o Jorge Mário afundou mais a cidade por aquela corrupção que rondou o governo dele e tal, foi destituído, aí veio o Arley, aí a tragédia continua. E as pessoas precisando das casas, precisando definir os seus lugares. Hoje a gente tem lá aquele condomínio, a Fazenda Hermitage, né? Mas está incompleto, porque não tem um viaduto, né? O governador da época está preso, né? Esse vagabundo é Sérgio Cabral. Enfim, esse monte de coisa. Quem entregou a chave para a Secretaria Quem entregou a chave da Secretaria, né? Tudo em cana. Aliás, não, foi um deputado que entregou, né? É uma confusão danada, uma bagunça. Aí chega no dia de hoje, desta semana, aí você olha para a nossa cidade. Depois. Essa semana, mais precisamente ontem, antes de ontem, a minha tia, irmã do meu pai está aqui, né, coitadinho, Deus está apagando ele devagarzinho, então ela veio visitar o irmão, veio lá do interior de São Paulo, veio com o meu primo. Aí ontem eu dei uma volta com eles, não conheciam nada, aí nossa, ficaram encantados com um lado, né? Você leva para onde? Claro, lá para a CBF, vai levar para lugar bonito, entendeu? Claro, aí, tá vendo? Tudo lindo, maravilhoso, mas eu não deixo de mostrar as nossas mazelas, né? Então eu levei lá para o Vale da Revolta, levei lá para a tragédia, que virou ponto turístico. Virou ponto turístico. Ponto turístico, você veja. A desgraça alheia vira ponto turístico. Onde foi que negócio que caiu? Levei lá para o Campo Grande. Entendeu? Enfim, mostrando, mas todas as coisas boas da nossa cidade, a nossa força do interior, né, da nossa agricultura, o turismo potencial que é mal tocado, né, mal trabalhado, mas as potencialidades, e eles admiram a nossa cidade, a segurança que a gente tem, você reforça isso, embora a gente tenha um problema. Aí vem essa semana, né, o prefeito, que não é prefeito, o Tricano, né, aí o que ele faz? Eliminar contra a Câmara, que não podia julgar a processante dele, estava com a liminar de pé, valendo, né? Aí fica essa briga entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e nós, cidadãos, estamos pagando, porque o sistema público de saúde está derrotado. Acabou-se. O pagamento dos funcionários não sai. Entendeu? As obras públicas que precisam, tapa buraco, pelo menos, entendeu? Nem isso você anda, não está fazendo nada. O Tricano não está fazendo porcaria como que nenhuma, vai fazer se entendeu? Só quer saber aí fica brigando com a Câmara, aí tem lá, aí teve essa briga de quadrilha mesmo. É a doutora que vai pedir não sei o quê, o abacaxi, sei lá o quê, é o outro não sei o quê. E aí, por outro lado, eu conheço, aqui com o Vanderlei, para a gente refletir sobre isso, e você também, o Pedro G eu não conhecia, eu trato da família dele toda sem saber. E hoje são meus amigos, a esposa dele, cunhado, primo, um monte de gente, eles estão indignados, porque o Pedro, eu conheci o Pedro Gil pessoalmente, foi atender um primo dele, enfim, não interessa o nome, mas eu sei quem é, meu amigo, Alexandro, um abração, meu amigo. Você está vendo a gente lá no interior, lá Independente de Motas. Independente de Motas, família muito grande naquela região. E o Pedro é uma pessoa do bem, rapaz. Claro. Eu tenho absoluta certeza disso. A família falava com ele, Pedro, não se mete nisso, tal. Cuidado. Não vamos, não sei o quê. No fim, está aí o Pedro sendo acusado, né, de corrupto, enfim, de tudo, né? Por um cara que ele apoiou. O Pedro apoiou o Tricano, né? E aí está aí numa situação, a família abatida, né? Eles estão de pé lá, mas estão indignados com o Tricano. Claro. O interior está indignado com o Tricano, entendeu? Porque não faz uma obra no interior, as estradas vicinais abandonadas. Então a cidade está nessa situação. Agora eu vou perguntar ao Vanderlei. Vanderlei, isso. Eles foram pegos de surpresa ou esperavam alguma coisa diferente do Tricano? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sei que o Vanderlei tem a resposta. Eles já sabiam, desde o início, que o Tricano era um vagabundo. Eles tiveram a opção de andar com o Tricano porque tinha essa possibilidade da vitória, uma facilidade na campanha, uma facilidade de acesso ao eleitor que
buscavam também candidaturas iguais às deles, né? Uhum. Então não há santo, nem há decepcionado nisso aí não, né? Ou então seriam falsos decepcionados, né? Mas na questão da questão esse empobrecimento que a cidade sofre, né? Você fala disso, a pobreza, eu disse isso há mais de 10 anos, a primeira vez que eu participei de um programa de televisão em Teresópolis, na TVT, nem existe mais isso, né? Isso faz tempo. A TV tinha lá seus 6 meses, me convidaram para participar, e era uma mesa redonda. Eu disse o seguinte: vocês estão enganados com a pobreza. A pobreza é muito boa para algumas pessoas, para algum tipo de atividades, né? E quando você pega um prefeito, que o seu negócio principal depende da pobreza, depende da miséria, depende do desespero, ele vai empobrecer a cidade. Então, o que as pessoas não perceberam é que quando esse malandro chegou na cidade para tomar conta da cidade, para administrar o jogo do bicho na cidade, recebendo um lote aí de 30 e poucos pontos, ele precisava de empobrecer a cidade para 10 anos depois chegar a 400 pontos de jogo de bicho na cidade. E ele precisava de empobrecer um pouquinho mais para a gente ter hoje mais de 2.000 pontos de jogo de bicho na cidade. Mais de 2.000 online agora, mais de 2.000 maquininhas que agora apostam online. Olha que beleza. Então isso aí só prospera em cidade pobre, em cidade miserável, em cidade onde as pessoas se desesperam por falta dos serviços essenciais. E para você fazer com que a cidade não tenha os serviços essenciais e que as pessoas fiquem na mão do político vagabundo, você precisa estar na política, né? Então daí o prefeito vai para a política, domina a política, traz a política para o nível dele, porque o nível da política não é esse, o nível da política em Teresópolis não é esse que está aí. Política não é isso. Eu ontem mesmo estava lembrando de alguns bons vereadores que nós tivemos no passado. Nós tivemos um Hélio Delgado, vereador, nós tivemos um João Batista da Silva Simplório, pessoa do povo, mas de uma honestidade irretocável, um Jorge Ferradeira, bom, citar aqui 3, mas tem mais de 10, certamente. Não dá para encher muitas mãos não, mas nós temos bons nomes que a gente pode lembrar como referência. Bira, mas nosso amigo Bira, muito bem lembrado. O polêmico Cláudio Mello foi um vereador eficiente, também, teve seu embate, ele foi importante, ele conduziu, ele mudou o rumo de uma legislatura inteira. Não fosse o Cláudio Mello, aquela Câmara ruim que nós tivemos, onde ele participou, seria 10 vezes pior, porque ele estava sempre fazendo enfrentamento. Como hoje, o Maurício vem fazendo enfrentamento, os outros vêm fazendo, mas ele foi a reação, ele foi o contraponto, né? Então, nós tivemos figuras relevantes, mas foi preciso de jogar a cidade no caos para o negócio deles prosperarem, né? Aliás, hoje é o dia, lembra-se, né, os 7 anos da tragédia de 12 de janeiro de 2011, mas lembre-se também os 2 anos da tragédia do Tricano na prefeitura, da liminar esdrúxula do Lewandowski, do dia 12 de janeiro de 2016, que colocou esse prefeito ilegítimo no cargo. E que ele embromou com aquela liminar, que poderia cair em 10 dias, em uma semana, em 1 mês, 2 meses, e fechou o mandato, ainda disputou uma eleição e conseguiu outra liminar para continuar no cargo. E agora vai ser retirado do tribunal pelo TSE nos próximos meses, ou pelos vereadores nos próximos dias, né? A gente não, essa incerteza, essa coisa toda, eu acho que a incerteza é do homem, né? Tem a gente convive com isso com muita normalidade, mas aqui nós temos uma incerteza programada, patrocinada, buscada, né? Ou seja, as nossas dificuldades, elas têm um nome, elas têm uma raiz, e ela está lá, surge em 88, então 30 anos atrás, e vem avançando ao longo do tempo e deturpando e corrompendo todo o processo político e toda a cidade em função dessa situação caótica. Você está falando aí, você veja como é que é interessante para a gente refletir sobre isso e pensar e buscar caminhos diferentes, né? Então, há quem diga, eu faço aqui com isenção, acho que a gente tem que analisar o conjunto de toda a história. O todo, né? Há quem diga que o primeiro mandato do Tricano, eu acho que ele queria mostrar que podia ser um bom prefeito, teve aí algumas obras que foram, fizeram aí na cidade algumas, tiveram repercussão positiva, né? Teve o asfaltamento da reta,
que ele concluiu, se foi bom, se foi ruim, se devia ser, não devia asfaltar, mas era um apelo que a cidade fazia, sobretudo sobre a reta. O Luiz Barbosa fez aquele pedaço lá no alto, nos 9 meses dele, ficou aí como grande prefeito por um asfaltamento, um pedaço da reta lá no alto, e ganhou a eleição seguinte, e aí foi outra tragédia, né? O Luiz, não como pessoa, tenho o maior carinho por ele, mas o Luiz como administrador público, olha, graças a Deus continuou cuidando dos negócios dele lá de gasolina, posto de gasolina, foi melhor para ele e para a cidade. Mas e depois o Tricano marcou essa situação, aí veio realmente a derrocada, até porque ninguém o conhecia direito. Por quê? Ele já estava experimentando gerir um negócio que ele tinha quebrado. Porque uma coisa é você pegar uma prefeitura, uma máquina funcionando, pegar um carro zerado e revisado na mecânica. E outra é você pegar uma máquina quebrada e tocar ela. Só que em 88 nós tínhamos as gestões anteriores, né? As gestões anteriores de 88, você tem uns 6 anos de Celso, 6 anos de Pedro Jaara, um grande prefeito, 4 anos de Malhardes, maior prefeito. Foi uma sequência boa de prefeitos. Antes dele o Valdir, antes dele o Flávio, antes dele o Omar. Então você teve a máquina vinha se arrumando. Hoje, o grande desafio... Embora o Celso sofresse, justiça a gente tem que fazer com o Celso. O Celso sofresse todo tipo de ataque, sobretudo da educação grupo, e tal. Né? Mas eram ataques patrocinados pelo modelo que estava querendo se estabelecer. Claro. Exatamente. Isso aí não mas tem... quem liderava era o Paulo Maia, né, que... Tá aí. Precisa ser dito, a gente tem que falar tudo. O Paulo Maia, que era o presidente do sindicato. Então, achincalharam com o Celso e tal. Mas só que tem um detalhe, que aí é da questão da receita. Ficava no município, antes da Constituição de 88, 3% da receita. Por isso que era aquele negócio dos prefeitos, em dólares. a romaria dos prefeitos a Brasília, com o Pires na mão. E a Constituinte, a questão da distribuição dos tributos, e os municípios, e aí nós ficam com 25% da receita. Aí mudou. E ainda cria-se o Fundeb, né? Hoje é Fundef, mas era o Fundeb, que era uma receita específica para a educação, né? Então, foi diferente. Eu não estou aqui justificando, mas era diferente você ter o dinheiro e não ter o dinheiro. E ainda tinha um dinheiro casado, que era Fundeb, do Fundef, né? Tanto é que os professores, apesar de todos os problemas, continuaram recebendo. Vendo outro dia dólares, ou seja, cerca hoje tenta de toda a história sobre era o ficava na cidade, porque não havia casamento, o camarada chegava lá, vendia uma casa por 500 mil, dizia que vendeu por 50 mil e dava um agrado para o fiscal lá e resolvia a parada. Hoje não tem mais possibilidade de fazer isso. Porque o TBI é corrupção. Agrado é corrupção. Hoje você tem você vai vender uma casa de 500 mil, a prefeitura diz que ela vale 800. E você paga sobre 800, não sobre o que você vendeu, você paga pelo que ela diz que vale. Ela tem uma comissão de avaliação. Então, ou seja, o ITBI, um dinheirão para a prefeitura, o imposto da gasolina, os impostos, todo tipo de imposto que antes não tinha. Hoje vai entrar mais um imposto. Então, você tem essa possibilidade real. Ô Anderson, e você em casa, vai entrar mais um din-din nos cofres públicos. Vocês devem saber disso, mas eu creio que a maioria das pessoas não saibam. Em relação ao cartão de crédito e de débito, né? Vai ter passo municípios. Esta lei, por inoperância da Câmara Municipal, que não tinha regulamentado isso, aí inclui a Câmara anterior, a quem o senhor elogiou muito aí, é um dos responsáveis por isso, e é bancário ainda, né? E é bancário, pelo atraso, pela inoperância dessa história, e votaram, né? Porque o imposto ficava
no banco da matriz. Então a gente aqui paga ali o cartão de crédito, de débito, quem tem, e ele ia, por exemplo, a maioria dos bancos estão instalados em São Paulo. É o Bradesco, Itaú, a base deles é lá. Então o imposto ia para São Paulo papava tudo. Agora não vai mais para a origem. Algumas cidades já fizeram isso, a nossa acabou de fazer o ano passado, votaram essa matéria, e agora o imposto desses cartões vão ficar no município, e é uma grana boa. Meu caro, tanto dinheiro no orçamento municipal que o prefeito sumiu com 71 milhões do orçamento de 2016. E o que foi mesmo? É banana? Não é. Foi o TCE. O TCE liberou um estudo, um relatório ontem, e a prefeitura não conseguiu dar conta do gasto de 71 milhões no orçamento. Explica quase 20% do orçamento a bagunça não explicado de como gastou. E a gente não está falando que perdeu R$2, não. A gente está falando de 71. O da banana é nada. Isso aí é um caminhão de abacaxi. É verdade. Gente, Café com Política chegando ao seu final, né? Como bem iniciado aqui, a gente passa da discussão de uma tragédia natural para uma tragédia política que evidentemente a gente está passando, que ainda vai ter muita repercussão pela frente. Mas que a gente está de olho aqui, né, Fred? Não fica achando que a gente não vai falar, não, que a gente fala, né? Eu quero só concluir que ontem ela me falou, eu falei daquela que fez a crítica, né? Ó, tamo legal, junto, é bom tem que você mesmo, tá ligado, eu quero ouvir, né? E porque só assim a gente vai entendendo a cidade, a gente precisa auscultar a cidade para entender a cidade. Aí teve uma outra que me falou ontem, uma senhora falou, sabe que ontem eu pensei, se eu ganhasse aqueles 280 milhões da Sena, eu ia te chamar para a gente cuidar dos pobres. Eu falei, então que legal, eu consegui me fazer entender nesse sentido. Legal. Mas é isso, tá? A tragédia a gente precisa melhorar, a gente precisa ter uma solução definitiva, Vanderlei, política para tudo isso, não só na cidade, o estado do Rio quebrado, falido, né? E a União está aí com essa bandidagem, esse rolo todo. Então a gente precisa sair disso, né? Porque não dá para ficar o tempo todo e a gente só falando de desgraça. A gente precisa achar um caminho aí para todo mundo ir construir sua vida com esperança, com suas famílias, a história. Concordo. Né? Chefe, semana que vem estamos juntos. Vai melhorar, Fred. Agora quem vai decidir quem são os ministros do Temer é o Supremo Tribunal Federal, que não é mais poder discricionário dele. Então as coisas vão se acertar, afinal de contas, os nossos ministros têm grande capacidade de escolha, né? Vide Gilmar Mendes e Carlos Lewandowski, entre outras cositas. Gente, essa é a discussão para a semana que vem, porque essa semana já foi. E eu quero agradecer demais a sua participação ao longo dessa semana, foi muito importante, tenho certeza absoluta que você gostou. Ao longo da semana tivemos aqui muitos especialistas, né, profissionais liberais, pessoas que fazem o nosso dia a dia e que utilizam aqui o nosso canal de comunicação para levar até você essas informações, esses serviços, esta prestação de contas. Semana que vem tem mais, claro, né? Dica importante para você, fica ligadinho no nosso fim de semana, tem sempre aí programas legais. Meu amigo Tião Correia, quero mandar um abraço especial para o Tião Correia, que está aí, né, com a Vida Show, estreando, levando até aos nossos telespectadores toda essa beleza do nosso interior, toda essa riqueza de Teresópolis, uma Teresópolis que pouca gente conhece, mas que o Tião mostra, que o Tião apresenta sempre para a gente aqui. Seja muito bem-vindo, amigo. E você também pode, ao longo de todo o fim de semana, acompanhar as nossas publicações lá no facebook.com/Diário de Teresópolis ou no netdiario.com.br. Excelente final de semana para você. Semana que vem quero ver você aqui juntinho comigo sempre, tá? Segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, ao vivo, estaremos aqui de volta, contando com a sua participação. Grande beijo e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.